vai usar da palavra a senhora vice-reitora da Universidade de Évora, a professora Maria Filomena Mendes. Magnífica reitora da Universidade de Évora, professora Ana Costa Freitas, excelentíssimo senhor professor João Queiroz, diretor-geral do Ensino Superior, excelentíssimo senhor doutor Manuel Marchante, presidente da Associação Académica da Universidade de Évora, excelentíssimo senhor professor João Guerreiro, presidente da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior, excelentíssimo senhor doutor João de Oliveira Batista, subdiretor-geral da DGEC, da Direção-Geral de Estatísticas de Educação e Ciência, excelentíssima senhora vice-reitora, excelentíssimos senhores pró-reitores, excelentíssima senhora pró-reitora também, excelentíssimos representantes das universidades do Algarve, da Aveiro, do ISCTE e da Universidade Aberta, que estão entre nós, e saúdo também os senhores vice-reitores que nos acompanham em direto via web streaming. Excelentíssimos senhores representantes dos Institutos Politécnicos de Beja, de Porto Alegre e de Setúbal, excelentíssimos representantes também da Câmara Municipal de Évora, representantes da CIMAC e do IFP, representantes dos agrupamentos escolares da região do Alentejo, excelentíssimos senhores diretores, presidentes dos conselhos científicos e dos conselhos pedagógicos das unidades orgânicas da Universidade de Évora, excelentíssimos senhores diretores de departamento, excelentíssimos senhores diretores de curso, diretores de serviços, secretários das escolas, excelentíssimos funcionários, docentes e não docentes, caros estudantes, excelentíssimos convidados e minhas senhoras e meus senhores. O ponto de partida para este estudo, cujos resultados vão ser hoje apresentados aqui, foi efetivamente a necessidade que a Universidade de Évora sentiu de conhecer melhor esta situação e este problema que é o abandono escolar. O abandono escolar é um drama, em primeiro lugar, um drama pessoal, individual, vivido por cada um dos estudantes que se vê forçado a abandonar, mas é, acima de tudo, um drama para a sociedade. Não é exclusivo da Universidade de Évora, aliás, é transversal a todas as instituições de ensino superior, quer universidades, quer politécnicos, daí também o facto de termos hoje connosco tantos representantes de outras universidades e, enfim, dos contributos que esperamos vir a recolher desses colegas que estão aqui hoje connosco. É, acima de tudo, um problema que é transversal. A nossa realidade, a realidade de Évora e aquilo que acontece na Universidade de Évora é partilhada por quase todas as instituições a nível do país. Mas para combater o abandono, nós precisamos de saber as causas e precisamos de saber quais são os fatores determinantes para podermos depois atuar sobre esses fatores determinantes e podermos prevenir, podermos minimizar, podermos, em suma, combater este flagelo que a todos vai assolando. Para isto, a Universidade de Évora entendeu que devia constituir um grupo de trabalho. E foi nossa intenção, desde o início, que esse grupo de trabalho tivesse uma composição multidisciplinar. Ou seja, tem sido também uma regra nossa que todos os nossos grupos de trabalho tenham na sua constituição quer funcionários docentes, quer não docentes, e particularmente aqueles que estão mais próximos da realidade a estudar. No nosso caso, nós, dado o assunto ser um assunto tão complexo, nós entendemos que devíamos ter uma equipa constituída por investigadores, investigadores ligados à área da sociologia, em primeiro lugar. Temos a professora Rosalina Costa, que coordenou o grupo de trabalho, mas temos também um doutorado na área da matemática, na especialidade de estatística, o professor Paulo Infante, a diretora dos Serviços de Ação Social, a doutora Cristina Centeno, engenheira Cristina Centeno, peço desculpa, a coordenadora da Divisão dos Estudos Pós-Graduados dos Serviços Académicos, a doutora Beatriz Castor, a então coordenadora do Gabinete de Apoio ao Estudante, a doutora Aida Serra Lobo, a técnica superior do Gabinete de Promoção e Garantia da Qualidade, a doutora Dália Cristóvão,
e o então presidente da Associação Académica da Universidade de Évora, o estudante Luís Pardal. A prova de que o nosso pressuposto estava correto ficará hoje demonstrada na qualidade do trabalho que foi produzido e também que será de seguida apresentado e que todos poderão julgar e analisar. A primeira grande questão que se nos colocou à reitoria foi a dimensão deste problema. A dimensão do problema, todos nós temos a noção de qual é a dimensão. E ele é, independentemente da sua gravidade, qualquer que seja o número, é sempre uma grande dimensão. No nosso caso, nós percebemos que, focando-nos apenas nos 3 últimos anos, entre setembro de 2011 e fevereiro de 2015, nós fizemos uma análise de todos os alunos que abandonaram a Universidade de Évora. E chegamos à conclusão de que entre todos aqueles que estiveram inscritos durante este período, que foram praticamente 10.000 alunos, nós tivemos 1.932 alunos que abandonaram. E devo dizer que este número é um número que é superior àqueles que se diplomaram. E este problema foi para nós a raiz de todo este trabalho e este estudo, para que depois se possam definir, obviamente, as políticas da reitoria relativamente também a esta questão. Não é igual entre as licenciaturas e os mestrados, os doutoramentos e as pós-graduações. Posso-vos dizer que nós temos um nível de abandono mais baixo nas licenciaturas, na ordem de 12,6%, relativamente aos inscritos neste mesmo período, mas os mestrados têm realmente aqui um valor que eu poderei dizer até alarmante. Se no conjunto dos 3 anos os mestrados tiveram um nível de abandono de 31%, 30,7%, nós temos um dos anos em que ultrapassa os 49%. Portanto, esta é a realidade com que nós nos deparamos e é sabendo e percebendo quais são as causas que nós podemos agir e intervir sobre esta mesma realidade. Nós definimos à partida a estratégia metodológica, ou seja, quando criámos o grupo de trabalho, nós definimos exatamente o que é que queríamos que fosse feito em termos da análise, para depois podermos recolher os dados que fossem essenciais para a definição de políticas e de medidas e de ações. No primeiro passo, nós entendemos que devíamos analisar toda a população, ou seja, todo o universo dos estudantes que abandonaram a Universidade de Évora neste período. E para isso nós trabalhamos os dados que existiam já, residentes nos serviços académicos, mas que não estavam de modo nenhum organizados em termos de base de dados que pudessem ser trabalhados. Ou seja, nós fizemos uma análise dirigida para todos os alunos que abandonaram a universidade e esta base de dados é uma base de dados que foi exaustiva, e eu posso-vos dizer que tem mais de 50 variáveis iniciais e depois ainda outras variáveis que foram produzidas a partir destas. E com esta base de dados nós pudemos caracterizar a população, o universo dos estudantes que abandonaram. Caracterizá-los do ponto de vista da idade, do sexo, da naturalidade se são portugueses ou não são portugueses, e dentro de Portugal de que regiões que são originários, do nível de escolaridade, dos cursos, do modo, da média de acesso, do ano de ingresso, do ano em que abandonaram, do número de STS com aproveitamento, ou seja, fez uma caracterização exaustiva e ficámos a perceber as características dos estudantes que abandonaram a Universidade de Évora neste período. Mas nós não estávamos satisfeitos em saber estas características, nós precisávamos de ir mais além. Precisávamos de saber quais as causas do abandono e para isso houve a aplicação do inquérito por questionário. E, mais uma vez, foi aplicado a toda esta população, que foi identificada nesta primeira etapa do estudo, e este questionário tinha 55 questões distribuídas por 5 grandes áreas temáticas. A primeira área temática é a caracterização socioeconómica do inquirido, a segunda, a trajetória escolar, a terceira, o momento da inativação da matrícula, a quarta, os motivos que levaram àquela decisão e, finalmente, a quinta, que nos interessava também imenso, quais as perspectivas futuras em termos académicos, ou seja, o que é que quem abandona pretende ver em termos do seu futuro e espera do seu futuro. Houve uma enorme adesão a este inquérito. O nível de respostas foi bastante elevado. Os alunos
os ex-alunos, neste caso, portanto, alunos que não estavam ativos, mostraram uma enorme disponibilidade para responder. E mais do que limitarem-se a responder às perguntas que eram feitas, estes alunos mostraram um interesse especial em ajudar a Universidade a compreender quais foram as razões que os levaram à situação de inatividade da matrícula. Como todos sabem, é sempre muito difícil ter pessoas a responder às perguntas abertas. Aqui nós tínhamos uma enorme quantidade de perguntas abertas que foram respondidas pormenorizadamente, detalhadamente pelos alunos. E mais, os alunos mostraram logo disponibilidade para continuarem a interagir com a Universidade de Évora e para tentar encontrar aqui caminhos e ações e medidas que eles próprios propuseram para combater ou para minimizar o abandono. Eu acho que isto é particularmente relevante porque mostra que os alunos, apesar de terem abandonado, eles mantêm uma relação fortíssima com a sua universidade. E eu acho que esse também é um fator que nós temos que explorar e que temos também que trabalhar todos em conjunto nesse sentido. Finalmente, ainda dentro da nossa estratégia metodológica definida inicialmente, nós tínhamos as entrevistas. As entrevistas foram alunos que responderam ao inquérito e que se mostraram disponíveis para contar a sua história de vida e para nos contarem a sua trajetória e o seu percurso escolar. Vem da área das ciências sociais e nós sabemos que não apenas interessa uma aplicação de uma metodologia quantitativa, mas precisamos muitas vezes de aprofundar em termos qualitativos aquilo que nos é dado a perceber na análise quantitativa. E foi isso que nós fizemos, ou seja, houve uma terceira fase de entrevistas para recolher informação e para que nos ajudar a compreender melhor este fenómeno. Resultados. Depois de todo este trabalho, que foi desenvolvido brilhantemente pela nossa equipa de investigação e de projeto, nós temos resultados que merecem a vossa atenção, a vossa apreciação e depois, obviamente, a recolha dos contributos que entenderem que são importantes, prioritários e, direi mesmo, até urgentes para nós retomarmos. Mas há três aspectos que eu gostaria muito de partilhar convosco, de uma forma muito rápida. O primeiro tem a ver com a questão das razões associadas normalmente às questões económicas. É muito fácil dizer que abandona por questões económicas, mas não são só as razões económicas, ou seja, a questão económica, ela muitas vezes está a camuflar as verdadeiras razões. E muitas destas razões estão associadas, e irão ver depois, quando da apresentação do estudo, a outras particularidades que afetam os nossos estudantes e que não são única e exclusivamente económicas, sobre as quais nós temos que nos debruçar e que temos que atender também, tanto quanto as questões económicas. Uma outra foi muito interessante para mim, foi as questões do abandono em dois grupos que foram estudados neste estudo. Normalmente, quando falamos no abandono, estamos a pensar nos estudantes que estiveram connosco, que frequentaram as aulas, que andaram pelos corredores da universidade, mas há um outro grupo que também abandona, que é aquele grupo que nunca frequentou a universidade. Estamos a falar, por exemplo, de alunos que são colocados na primeira fase, concurso nacional de acesso, e que depois pedem automaticamente a sua transferência e concorrem à segunda fase e são colocados na segunda fase. Alunos candidatos a mestrados e a doutoramentos que são colocados na nossa universidade e que nunca chegam a frequentar a universidade. E, por incrível que pareça, esses alunos mostraram-se extremamente disponíveis para responder ao nosso questionário e para entrar no estudo e mostraram-nos que as razões deste abandono são diferentes daqueles que frequentam a universidade. E eu acho que é extremamente importante também nós nos focarmos e nos centrarmos nestas razões e nestes dois grupos, porque, no fundo, o que nós pretendemos, acima de tudo, é captar estudantes e permitir-lhes que eles consigam alcançar aquilo que são as suas expectativas e os seus desejos de uma formação graduada ou pós-graduada. Um terceiro aspecto que eu também gostaria de partilhar convosco é que o abandono é silencioso. O abandono não se dá a perceber, é quase invisível. Os alunos frequentam a universidade e no momento em que decidem a tomada de decisão, quando nós nos apercebemos, já é tarde, já é uma decisão que não tem capacidade de ser revertida.
E este é um fator que eu também acho extremamente relevante e gostaria de partilhar convosco e que é muito bem identificado neste estudo. Normalmente o estudante que abandona não fala com os colegas, não fala com os docentes, não fala com os serviços, não fala com as estruturas de apoio da universidade. Fala provavelmente com os pais, com as namoradas, com as mulheres, com os maridos, mas não fala connosco. E nós precisamos que falem connosco. Nós precisamos de ouvir, precisamos de estar aqui para poder apoiar. E então vêm a seguir as medidas de intervenção. Como é que nós podemos intervir? O trabalho que foi sendo desenvolvido ao longo do tempo teve sempre muito acompanhamento da reitoria e da vice-reitoria. Nós fomos tendo resultados preliminares ao longo do tempo, em cada uma destas etapas de análise de resultados do estudo que a equipa nos foi fornecendo. E isso foi útil, porque nos permitiu também ir intervindo e ir elaborando medidas e ações que pudessem também começar logo a ter algum efeito para os estudantes que estão neste momento a frequentar a nossa universidade. E a primeira dessas medidas e dessas ações foi percebermos que tínhamos que criar aqui um serviço de apoio, um serviço que fosse presencial, mas que não fosse apenas presencial, quase uma linha SOS, centrado no gabinete de apoio ao estudante e que permitisse a todos os alunos com dificuldades que pudessem contar connosco. E é por isso que nós abrimos um endereço de e-mail, que vai estar a ser monitorizado permanentemente, com uma capacidade de resposta praticamente imediata, com o envolvimento de todos os serviços da universidade, e que se chama exatamente o Conta Connosco. Porque também percebemos que, muitas vezes, a questão do abandono está associada à questão do insucesso. Foi importante também revitalizar as tutorias por pares e as tutorias pelos docentes. Foi dito pelos próprios estudantes que era importante para eles as tutorias, e não só no primeiro ano, e não só no primeiro ciclo. A Universidade de Évora já tem, enfim, uma tradição em termos de tutorias, mas aparentemente nós precisamos de mais e precisamos de trabalhar mais ainda neste sentido. Daí que também iremos ter, para além da apresentação dos resultados do estudo, uma intervenção da professora Elisa Chaleta, que vai também estar neste grupo de apoio, para além do apoio técnico e do apoio dos colegas e do apoio dos docentes. Vamos ter também o apoio de um psicólogo e da área da psicologia também. Ainda nas ações, temos ações de sensibilização que foram, de um modo muito interessante, sugeridos pelos próprios alunos e pelos próprios respondentes. Eles têm dificuldade em organizar o tempo, eles têm dificuldade na gestão do tempo, no planeamento do seu tempo, eles têm dificuldade em autorregular o seu estudo, eles têm dificuldade na pesquisa bibliográfica, no apoio à elaboração de trabalhos académicos, eles têm dificuldade na educação financeira, na sua gestão do seu orçamento, e tudo isto nós estamos neste momento a preparar seminários à hora do almoço, naquele conceito do Brown Bag Seminars, com um almoço muito frugal, gratuito, em que vamos ter colegas que já se disponibilizaram para, em conjunto com os alunos, poder sensibilizá-los e abordar estas questões que muitas vezes estão associadas também à questão do abandono. Mas, para além disto, há outras propostas, há outras medidas que foram propostas pelo grupo e também há outras que eu espero que sejam aqui e agora sugeridas, ou se não forem aqui agora sugeridas, que sejam mais tarde, porque é um facto que sem o envolvimento de todos, e aqui eu gostaria muito de reforçar esta questão, sem o envolvimento de toda a comunidade universitária, nós não conseguimos minimizar, quanto mais reverter os valores que temos de abandono. É preciso uma atitude muito proativa por parte dos diretores de curso. Os diretores de curso são fundamentais e eu estou extremamente satisfeita e feliz mesmo por ver aqui tantos diretores de curso. Os docentes, nas suas unidades curriculares, são quem está mais próximo dos alunos e pode prevenir e pode perceber os primeiros sinais do abandono. Os alunos, os colegas dentro das turmas, os funcionários,
que podem contribuir de uma forma também muito próxima para tentar perceber os primeiros sinais e ajudar-nos a todos nós a intervir. Para terminar, não faz sentido, do meu ponto de vista, nós estarmos todos os anos preocupadamente centrados na captação de alunos e depois não estarmos totalmente, exclusivamente atentos aos dramas individuais e institucionais do abandono por parte daqueles que queriam connosco continuar. Muito obrigada. Vamos então fazer aqui a arrumação da mesa para o painel seguinte. Seguidamente iremos ter então a apresentação dos resultados do estudo com